lá, uma ótima manhã para vocês. Sábado, 1º de abril de 2023. É mentira? Não sei, você considera dia mentira? É mentira? Hoje é 1º de abril, a gente considera dia da mentira? Dá para contar várias mentiras hoje que pode ser verdade. Não, é verdade, estamos ao vivo aqui, né? Ao vivaço. É isso aí, estamos ao vivaço aqui para vocês, aqui na Família Web Rádio, o programa Arena Esportes, agora 11 horas e 14 minutos. Como vocês já estão aí presentes, vocês também no canal do YouTube. Ao vivo no YouTube. Ao vivo também no YouTube, também aqui no programa da Família Web Rádio. Estamos aqui com a presença ilustre, nosso grande narrador, Luiz Coller. Bom dia, Luiz Coller. Falar boa tarde, né? Mas como a gente não almoçou ainda, é bom dia. Ainda é bom dia, né? Ainda é bom dia, eu não almocei. Não almoçou? Ainda é bom dia. E aí, Felipe, beleza? Valeu pelo convite aí. Obrigado, Luizão. Valeu. Grande parceirão aí. Valeu aí pelo convite. Tamo junto aí, falar de esporte, que é o que a gente mais gosta. É isso aí. Primeiramente também, Luiz, é uma honra. A gente já conversou um pouquinho ali fora nos bastidores. Repito, é uma honra contar aqui com você. Que isso, cara. Sem cerimônia, assim. Aqui é tudo junto, aqui a gente tá, é da família, tá ralando. Aqui é família. Aqui é família. E para quem não sabe, o Luiz Coller, ele já narra aí há bastante tempo no canal do Instagram dele. Ali vocês podem seguir @Luiz Coller, tem várias imagens dele ali, para onde ele já passou e quais jogos importantes que já narrou ali também. Espero um dia a gente tem um projeto, quem sabe. Vamos ver. Vamos estudar a parceria aí. Ele fala, sabe o que ele falou para mim? Vamos ver quanto fica, né? Pagando bem, que mal tem. A gente arruma patrocinador aqui pro programa, né? É lógico. A gente arruma aqui patrocinador. Pô, a Arena fica aí 2 horas no ar aí e vamos agitar isso aqui, né? Vamos. O abraço já ocorreu lá fora, né? Agora é só partir para essa negociação. O preço você já definiu, agora... Depois eu vou enforcar o Cláudio Palermo. Foi ele que trouxe a primeira vez, né? Então já tem que cobrar, então. E Cláudio Palermo já vai ser cobrado aí pela presença ilustre do Luiz Coller. O homem do futebol americano. Gente, não sai daí não, do rádio e também no YouTube, que tem coisa boa por aqui, hein? Vamos falar um pouquinho também aqui, vamos debater. Agora eu tenho com quem debater também aqui, né, Luizão, hoje? Debater, não se bater. Não se isso bater. Aí não ia rolar. Tem aqui também, vamos falar um pouquinho do Santos, que tem uma novidade, não uma novidade, né? O Santos está passando por problemas fortemente aí financeiro, não está conseguindo trazer jogadores. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras, tem São Paulo também, vamos falar um pouquinho também por cima do Corinthians, lógico também, vamos deixar aqui nada de dar uma palhinha, uma entrevista também aqui com o Luiz, falar um pouco do seu trabalho, falar dos seus projetos, o que tá para vir, o que não está por vir também, né, Luiz? Tem uma coisa aí, uma novidade? Tem dá novidade. Ser divulgado? Ainda não, mas a gente tá aí aguardando aí uma conversa aí com o pessoal de uma web rádio grande aí pra gente voltar a narrar aí. Mas legal. Vamos manter quietinho ainda. Pode ser numa web rádio pequena também? Pode ser também. Coração isso daí grande? Isso é o que a gente tava conversando Coração grande. E outra, a gente... Isso daí, porque assim, como é uma web rádio grande, tem uma equipe grande. Então, eu não vou estar em todos os jogos, né? Então, aí dá pra gente... fazer uma integração. Dá pra fazer uma integração. É uma parceria, a gente faz... né? Vamos estudar. Vamos estudar isso, arrumar patrocinador aí. Se você quiser patrocinar aqui, a família Web Rádio, não, tô falando com ouvinte. Não é comigo? Não é com você. Você já patrocina, né? Você já patrocina. Você já cede espaço. Lembrando que agora nós estamos passando para a RádioCast, sabe? Sabe o que é a RádioCast? Sim. Não, estamos passando aí para a RádioCast. É uma inovação, hein? Vamos que... Vamos que vamos. E aí, quem quiser anunciar aí, tá só falar com o Luizão. Vai abrir mais o campo aí para a sua empresa, né? Sabe que agora abre mais o campo, né? Com certeza. Isso trata-se de ser um privilégio e também um bom recurso para as empresas que buscam alavancamento aí no mercado, né? Se bem que agora o mercado começa a se restabilizar, né, Luizão? A gente já tá vendo o mercado se movimentando, mas não tá aquele que todo mundo espera, mas a gente pode te dar uma força também a crescer aqui dentro. E falando como o Luiz Coller trouxe aqui, falando em patrocinador, vocês ouvintes que estão nos ouvindo aqui, até vocês aí do canal do YouTube, vocês que terem alguma empresa, ou vocês que tenham alguma empresa, vocês que têm até alguma empresa que queira apoiar o programa Arena Esporte, entre em contato com a nossa direção, DDD 11 98 517 6385.
Vou repetir, DDD 11 985176385. Entre em contato aqui com a direção, fala que você quer apoiar o programa, a gente está de portas abertas, vamos passar todos os recursos. Vocês terão um grande anúncio aqui, vai estar passando aqui no monitor também da gente. Então, vocês vão ter um grande... até o Luiz aí também pode estar conversando com vocês. Vocês vão estar apoiando nosso programa e não nosso programa. Se vocês chegarem apoiando também a família Web Rádio, vocês também já ajudam vários outros programas, né, Luiz? Pode ser aí, ó, Votorantim, Campinas, Alegrete, lá, a nossa amiga lá em Itanhaém, o pessoal todinho aí da região, São Paulo, Guarulhos, Grande São Paulo. Sim. Meu, se você tiver uma empresa nos Estados Unidos, nós estamos fazendo sua marca aqui. Exatamente. É uma rádio mundial, não é? Opa! Ô, colega, agora todo mundo está passando para a web, né? Agora você está falando de uma grande. Tem muita gente agora fazendo web rádio, né? Porque você não paga o principal, que é aquele custo da concessão, né? E o ECAD, e tem tanta coisa aí, porque vou te falar a verdade. Eles vigiam. Por exemplo, o próprio YouTube vigia. Você usa alguma coisa licenciada, o YouTube derruba o sinal. Derruba. Então é assim, gente, nós estamos liberados entre atos. A gente não pode falar coisas aqui também. Se falar coisas boas, eles aceitam. Se você falar coisas ruins, que eu estava vendo uns podcasts por aí. As próprias pessoas que assistem, que prestigiam, se acham alguma coisa que é indevida, eles denunciam. Denuncia, tem que denunciar. O próprio YouTube hoje, até antes de você subir algum vídeo, até mesmo atualmente, ele já tem uma equipe toda técnica que rapidamente, se o seu vídeo tiver 1 hora, 2 horas, eles conseguem visualizar ali no máximo 5 minutos de tempo para ver se não tem nós nada. estamos no YouTube aí, né? Estamos aí no YouTube, ó. Por exemplo, se você usa... por exemplo, num programa aqui, vamos falar no nosso meio aqui, que é programa esportivo. Você usa imagem, por exemplo, da FIFA, que você não tem o direito de autorização, usar, eles derrubam. Derruba na hora. Imagem, não é só música, não, gente. Imagem tá? também. Nós estamos com a imagem da família Web Rádio, da Arena Esporte, um fundo que é fantasia. Sim, uma foto ilustrativa. Uma camisa, nós estamos aqui, eu estou com uma camisa hoje do 11º encontro, que eu vou do caminhada, autismo, né? da caminhada, está aqui, eu estou autorizado. Então, é assim. Minha amiga Deise Manzano, bom dia, família Web Rádio, bom dia para você também. Pessoal, vai entrando aí, mandando os recados aí. É isso aí, DDD 11 985176385. Vocês ouvintes que estão nos ouvindo, vocês que conhecem aí os amigos, parentes que gostam bastante de esportes, já compartilhem o nosso link na família Web Rádio, que hoje temos muito programa pela frente. No Chage também aí, no Chage, podem estar no Chage. Então, no Chage também aí. Agora 11 horas e 22 minutos. Luizão, dá um ótimo dia aí também, né? Só o Luiz Poli falou que bom dia. Você não deu um bom eu tô dia, aqui desde as 7 da manhã, bom dia. Ele já tá falando bom dia. Já desde as 7 horas da manhã, né? Daqui a pouco eu falo boa tarde. Mas agora você fala pro pessoal do esporte. Pro pessoal do esporte. Bom dia. Boa tarde, bom dia. Se espirrar, saúde. Se espirrar, saúde. E tem alguma esporte hoje? Como tá? Oi? Você hoje vai fazer alguma... Não, hoje não. Eu vou amanhã, porque, na verdade, o Campeonato Paulista de Rugby está começando hoje, né? Então vai rolar alguns jogos, daqui a pouco deve começar algum, né? E hoje eu sei que tem o principal jogo, hoje é da Poli e o SPAC, né? Vai rolar hoje, né? Provavelmente. Vai transmitir? Não vou transmitir nada. Hoje eu não vou transmitir. Mas eu vou acompanhar. E amanhã vai ter um jogo lá em Barueri. Não é o do Palmeiras, tá? Não estou falando do jogo do Palmeiras. Mas eu estou falando do jogo que vai ter o URA contra o Ribeirão Preto. Aí nesse eu vou estar lá, vou lá cumprimentar, vou lá ver o pessoal. Tem um pessoal que faz tempo que eu não vejo, aí tem uns camaradas lá. Amanhã o pessoal vai se benzer na Água Santa, viu? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu não sabia que tinha 2 jogos, são 2 jogos. Na final do Campeonato Paulista são 2 jogos. Até as fases mata-mata é um jogo apenas, com o melhor time que fez a melhor campanha na fase de grupos decide em casa. E na fase aí final, no caso, que é o primeiro jogo das semifinais e o segundo jogo, aí no caso o Palmeiras decide em casa por ter atingido a maior pontuação, né? O Água Santa, então, praticamente, não sei se atingiu hoje sua terceira ou segunda melhor campanha. Eu acho que está em terceiro ainda. Acho que não superou o São Bernardo. Não superou o São Bernardo, mas decide em primeiro jogo em casa. Olha, ainda bem que tem 2 jogos, porque eu estou torcendo para esse time ganhar um dinheiro, para saber
que a folha de pagamento é 800 mil, a folha de pagamento desse time, né? Agora vai mudar, né? Vamos mudar esse conceito aí. O valor do Caleri é a folha de pagamento do Água Santa. Cara, mas isso é uma coisa que existe no futebol, que a gente sabe que não só o torneio, mas as coisas rodam pelos times grandes, né? E, por exemplo, o Água Santa tem que fazer o máximo que puder. Aproveitar, né? agora. Aproveitar agora, porque, por exemplo, depois eles entram de folga, né? Esses times assim com... Ainda bem que tem 2 jogos, por isso que eu tô falando. A questão que esses times com, não assim, digo menor expressão, porque a Água Santa, pô, eu vi acompanhando a Água Santa, eles já vêm lutando por um acesso desde 2000, se eu não estiver enganado, desde 2002 ou 2004, que eles vêm lutando o acesso. Na verdade, essa época foi quando eles se profissionalizaram. Tudo que eles disputaram os campeonatos de várzea e veio se regularizando até se tornar uma equipe aí. A história do Água Santa, Santa é bacana. É muito bacana. Então, assim, já vem lutando desde lá, na época lá atrás. Então, assim, faz praticamente 5, 6 anos que estão disputando realmente uma elite no campeonato. Isso que agora eles também se classificaram agora para a Série D também, que eles vão estar disputando. Vão estar disputando a Série D. E o técnico da Água Santa vai fazer o jogo da final. A gente já trouxe até essa informação no programa passado. Provavelmente vai fazer só o jogo da final e vai partir para a Europa para estudar, para se capacitar ainda no curso acho que da UEFA. Para ser treinador. O contrato dele vai até o final de 2024, ou seja, contando com esse ano, ainda são 2 anos ainda de contrato que ele tem, com esse ano mais outro, que a gente está no início do ano ainda praticamente de torneio. Mas ele já pode, assim, após o treinamento dele que ele fizer lá, a capacitação, ele já pode retornar para a Água Santa. Então a Água Santa pode fazer um pré-contato com qualquer outro técnico, deixando o seguinte, que o outro técnico pode voltar ou não, né, atualmente, mas que, porventura, dependendo de se ele capacitar, porque ele fez, mesmo ele chegando na final, né, contra o Palmeiras, ele pode ser visado por outros times também, né? Então, assim, vai ser um momento histórico. Se ele vencer o Palmeiras, pô, que tanto de time que não vai estar de olho nele, pelo método. Mas eu acho que nem se ele não vencer o Palmeiras, né? Já tá avisado. Ele já tá sendo divulgado, o trabalho dele já tá bem. Venceu o São Paulo, venceu um monte de time grande. Venceu. Venceu. O legal dele é que ele tá fazendo praticamente quase a mesma campanha que o Márcio Bittencourt fez, acho que foi em 2018, se não estiver enganado, quando venceu o Palmeiras. Acho que foi no ano passado. Não. Acho que foi 2018 que o Márcio Bittencourt, acho que dirigiu o Água Santa também, né? Foi 2018, sim, foi. Acho que venceu o Palmeiras, acho que foi 4x1. E ainda, eu tava até revendo essa entrevista dele ontem, que ele falou, o próprio time tirou o pé, porque ele entrou para se proteger do Palmeiras, só que o jogo foi ao contrário ainda. Então ele falou assim, que o próprio time tirou o pé, só que ele, assim, ao mesmo tempo ele parabenizou pela vitória, mas ele falou que também no vestiário ele deu aquela carcada nos caras que falou, se tivesse oportunidade, faria mais, porque o Ituano mesmo meteu. Foi o Ituano, o Mirassol, mas meteu 6 no Palmeiras. O Mirassol meteu 6, sem dó. Para um time, o Palmeiras ainda mais qualificado. Então, assim, se esse time tem oportunidade. Desde essa vitória do Água Santa que essas coisas não acontecem mais, né? Então... Não acontece mais, né? Então, já tem esse positivo. Eu quero saber. Diga lá. Uma coisa. Até duas. Kleber Machado na Record. Eu cravei aqui, anunciado ontem. Eu cravei aqui, hein? Ele vai narrar Vai narrar as 2 finais. E se ele falar lá, é muito cedo. Ele vai tropeçar, cara. Mas vamos lá. Será? A gente que conhece o Kleber Machado, a gente sabe que ele tropeça mesmo. Né? Ele dá aquelas. O jogador Henrique, mais conhecido como Bernardo. Ele sempre dava isso. Mas assim, ele é muito prestigiado, né, cara? Sim, ele é muito bom no que ele faz. Então, assim, pra gente que tá no meio, que conhece as pessoas, né? O Kleber Machado é merecedor, né, cara? Ele foi desligado, né, da Globo. Que será, cara? Não, mas isso daí também pouco importa, porque as empresas elas estão dispensando várias pessoas. Por exemplo, teve um tempo atrás, uns 2, 3 anos, que a ESPN estava fazendo um corte, um limpo ali, né, quando juntou a Fox com a ESPN, virou tudo o canal Disney, aquela coisa toda, a ESPN fez um corte, mas aí a gente ficou sabendo que são várias pessoas que não toparam o contrato de exclusividade, porque muita gente já tinha o seu canal no YouTube e tal, e a ESPN estava querendo cortar de todo mundo. Sim. Então, assim,
a gente pouco importa o que acontece, cara. Eu acho que quem é bom, sempre vai ter seu lugar, né? Por exemplo, quando o Mauro Betti saiu da Band lá, que a Band optou por ficar com o Neto em vez do Mauro Betti, pô, o Mauro Betti está em 20 veículos aí. Então, assim, quem é bom sempre vai ter espaço, cara. Até o Galvão Bueno mesmo, no Jogo do Brasil, que perdeu também, que poderia ter narrado também. Ele foi pro YouTube, a gente até trouxe aqui. Então, mas aí ele já estava desligado da parte de narração da Globo, Sim, né? já estava participando. Tanto que, na verdade, falaram assim: o Galvão Bueno sai, o Kleber Machado assumiria a posição. Que o Kleber Machado foi segundo durante muitos anos. Foi, mas na verdade ele é o segundo aqui em São Paulo. E lá no Rio é o Luiz Roberto. O Luiz Roberto, o Luiz Roberto é forte no Rio mesmo. Então, assim, tanto que quando acontecia transmissões, a gente pensava assim: vou querer assistir o futebol pelo Rio, porque a Globo, rede nacional e todo, mundial, praticamente internacional. Geralmente, quando você mudava para o Rio, não era a transmissão do Kleber Machado, já era outra transmissão com outro narrador. Por mais que fosse o mesmo jogo, é São Paulo e Flamengo. Na Globo é Kleber Machado e no Rio era o Luiz. Então, assim, vai muito da escala da. E agora que quem ganhou força, muita força agora foi a Renata Silveira, né? Sim. A Renata Silveira agora que vai ganhar uma força tremenda aí. Que ela estava só até o momento no Sport TV, né? Narrando só o Sport Não, TV. ela estava narrando alguns jogos na Globo também. Já estava narrando. Já estava narrando na Globo. Tal. Ela foi a aquela primeira que estava mulher... com o Galvão Bueno? É aquela que estava com o Galvão Bueno na Copa do Mundo? Sim. Ela, Né? Sim, é a que estava narrando Copa do Mundo. E assim, ela foi a primeira mulher a narrar um jogo da seleção brasileira em TV aberta, né? Então, assim, ela ganhou prestígio. Foi com a saída do Kleber, ela ganhou ainda mais, mas ela está sendo muito valorizada, né? Então, que assim seja. Tem espaço, né, para todo mundo. Boa sorte para ele, né? Para quem é bom, para quem é bom e está ali nos grandes veículos, cara, sempre tem lugar. E eu havia também cravado na situação, né, Luiz, que assim, o Neto, para quem acompanhou... Qual Luiz? Ele tá falando? Então, dois Luiz aqui. Aí você que estava aqui presente. Eu. Eu tinha até falado no programa passado que o Neto Tem certeza que eu? É você, Luiz Leite. Tá. Não, Cooler. Não, Luiz Leite. Não, o Luizão estava aqui no programa passado. Quem que estava aqui era você, pô. Tá, então vamos lá. Então, assim, é engraçado que assim, a gente até trouxe um programa passado que o Neto até, durante o programa dele, fez um ato bem forte, cobrando a Rede Globo por dispensar um grande comentarista, um grande narrador, né? E que ele até falou assim, se quiser vir para a Band, aqui você vai realmente ver uma família. Não que a Record também não seja. Mas eu falei o quê? É bem provável que ele vá para a Record do que para a Band. Mas a Record vai transmitir o quê agora? A Record já transmite o Campeonato Paulista. Mas acabou. Não, vai transmitir esse jogo, mas a Record parece que já pode se estender para outros jogos. Eu não sei que outros direitos a Record tem. Eu não sei. Eu acho que é os de fora, hein? É os campeonatos de fora, hein? Então. Mas, cara, o que você soltar na mão na mão, o que você soltar na voz do Kleber Machado... Não vão fazer um esporte de meio-dia. Vai saber, né? Um programinha ali. Vai fazer Mas eu não sei se o Kleber Machado toparia, viu, cara? Por causa do horário, né, cara? Não sei. Vamos ver. A não ser que ele acorda se pagar bem, né? Não, lá vem ele de novo. Mas assim, acho que é uma grande oportunidade para o Kleber Machado, acho que inclusive para a Record, né? Inclusive, não sei se você está sabendo, né? Vou falar o Cole, quando for o Cole, vou falar Cole, quando for o Luiz, é você, diretor Luiz Leite. Parece que até os pessoal de marketing do SBT, inclusive o Silvio Santos, está tentando negociar também o brasileiro. Não sei se pode ser para esse ano, se pode ser para 2024 também, mas também parece que eu ouvi o... Olha, vamos lá. Eu acho que isso tudo começou quando a Globo perdeu a Libertadores, né? Sim, pro SBT. Quando a Globo perdeu a Libertadores, você viu assim, todas as outras começaram a criar equipe de esportes, né? O SBT trouxe lá o Benja, né? Trouxe uma equipe, trouxe o Theo José. O Theo José. Que estava na Band ainda. Estava na Band. Então, assim, é uma movimentação legal para a gente ver, porque isso deixa a movimentação grande, né? Sim. Então, para a gente que trabalha com comunicação e esporte, é bacana.
É engraçado esse giro que acontece, né? No É engraçado. O José era na Band, aí foi pro SBT. Existe duas coisas, né? A gente que tá assim, tentando espaço nesse meio, a gente sabe que esses grandes, esses que são bons, às vezes eles vão ocupar cadeira em 2, 3 veículos, né? Por exemplo, que é o caso... Acontece. Que é o caso, por exemplo, do Mauro Betting, né? O Mauro Betting deve ocupar aí cadeira aí em 5, 6 veículos, né? Sim. E aí, o que acontece? Começa a ficar menos vagas para quem está ali nos veículos, vamos principais, dizer assim. Né? Não, quem não está nos veículos principais fica mais difícil de chegar. Mas assim, quem desponta e sobe, cara. Aí não tem jeito. A gente vê, você falou o Mauro Betti, que está em vários assim, veículos. Ou então você pega alguém assim que cai nas graças do povo, como é o Cazé, por exemplo. O Cazé mesmo, ele foi um único youtuber com transmissão e direito autorais da FIFA. Caiu, o Cazé caiu nas graças da galera, né? Ele não é bom que nem um Galvão Bueno, não é bom que nem um Gustavo Villani, né? Que nem o Everaldo Marques, mas assim, o povo curtiu o jeito dele, cara. Aí ele atraiu o patrocinador e foi embora. E ele conseguiu o direito de Copa do Mundo, cara. E foi, despontou, viu? A transmissão dele na Twitch, junto com o canal do YouTube, parece que, por transmissão dele, passava de quase 3, 4 milhões de telespectadores simultaneamente em ambos os canais dele. Então, assim, dá pra ver... Não é uma transmissão comparável com de TV, né? Por exemplo, você pega aí a TV, aí você compara aí o que uma transmissão, por exemplo... Não é só a qualidade. Por exemplo, uma transmissão, eu vou pegar pelos os últimos números que eu conheço. A gente pega a transmissão da Band do último jogo da Seleção Brasileira, né? Foi algo em torno de 10 milhões de aparelhos ligados. Aí você vai falar, o Galvão Bueno no YouTube com 1 milhão. Com o YouTube 1 milhão, bicho, qualquer canal de YouTube quer 1 milhão de visualizações. 1 milhão de visualizações. Mas assim, você não chega ao que chega uma TV aberta. Sim. Né? Mas você chegar com 1 milhão, né, é considerável, cara. É porque é muito irrevelante, né, Cole? Porque que acontece? Eu tô em casa. Se eu tô com o canal da Band ali, pra que eu vou assistir no YouTube? Mas eu gosto do Cazé. Do Cazé. Eu vou assistir no YouTube, porque não tá na transmissão dele. Eu gosto do Galvão Bueno. Então, vai lá no YouTube. Por isso que, essa intercalação. Tem gente que gosta da narração que tá acontecendo na emissora atualmente, mas tem uns que preferem, a família Web Rádio. Um exemplo. Quem não sabe? Que nem Seleção Brasileira. Quem que você lembra durante anos narrando na Seleção Brasileira? Galvão Bueno. Galvão Bueno. Você não vê outro narrador. É que eu peguei da fase do Luciano do Vale também. O Luciano do Vale também. Eu também. Grande Luciano do Vale aí. Mas assim, se falou Seleção Brasileira, você lembra do Galvão Bueno lá na Copa de 2004, de 94, narrando o Tetra do Brasil. Você lembra? Então, você vê abraçado Pelé lá. Então, assim, a Copa de 2002, então, Cafu levantando o Penta, o Dunga em 94, a tristeza que o Galvão ficou em 98 quando perdemos para a França. Então, assim, vocês sabem quando tem um narrador que realmente se expressa, deixa a sua emoção ali na narração. Não sei como é que é você, Cone, assim, mas dá para deixar... O que o Galvão Bueno tem de especial é o que ele mesmo fala, né? Ele é um vendedor de emoções. Sim. Né? Ele fala, ele não é um narrador, ele é um vendedor de emoções. Só que ele tem um misto ele é um narrador comentarista, né? Ele divide também os comentários ali, né? Então é o estilo dele, é o estilo que a gente conhece. Muita gente não gosta disso. Não. Mas assim, cara, a emoção que ele faz, que ele transmite quando ele e passa... É uma emoção real ainda. A Fórmula 1 era demais, hein? A Fórmula 1... Nossa, o cara... Quando ele narrava a Fórmula 1, bem lembrado. Né? Nossa. Assim, só que aí também tem o seguinte, por exemplo, eu como sou narrador, eu não fico nessa de gosto mais desse ou gosto menos desse. Eu costumo observar os estilos. Por exemplo, cara, o Sérgio Maurício é uma coisa de louco também narrando. Você tá louco! Quando ele, né? E assim, ele tá indo pela mesma escola do Galvão Bueno. Ele tá fazendo muito bem futebol, tá fazendo muito bem Fórmula 1, né? Então, assim, ele quando ele começou a narrar lá no Sport TV,
as corridas de Stock Car, tudo, eu já observava ele. Eu falei, puta, esse cara é bom, cara. Esse cara é muito legal. Esse cara tem ele tem um negócio de tentar ser jovem, né? Aquela coisa de trazer o jovem, assim, mas ele não é forçado. Ele não é forçado. Então, é muito legal o jeito dele. Quem também. começou assim também nessa oscilação e cresceu, deu uma decaída, mas porque ouviu o Galvão Bueno e agora voltou a crescer de novo, mas é lógico, o Gustavo Vilela ainda tá mais disparado, mas quem era muito ouvido também é o Maurício Noruega. Também ele era muito falado, nossa, cada transmissão dele que ele transmitia, aí não sei se foi por questão de envolvimento com outro jornalista, ele começou a dar uma da queda, o Gustavo Vilela começou a assumir até a posição dele de transmitir até jogos grandes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, que era o Maurício Noruega que narrava até, inclusive. O Vilela começou a narrar. Que o Noriega é comentarista. Sim. Você deve estar falando do Luiz Carlos Júnior. O Luiz Carlos Júnior, perdão, desculpa. Isso, Luiz Carlos Júnior, desculpa, não é comentarista. O Luiz Carlos Júnior cresceu, mas eu acho que ele começou a ouvir o Galvão Bueno e agora ele tá voltando a despontar de novo no mercado. Só que, até ele voltar ao posicionamento dele onde ele tá, aí agora vai ter chão. Outro que é esse, cara, para mim é um dos melhores narradores, assim, é o Everaldo Marques. O Everaldo Marques, o EV, fantástico, cara. Ele narra tudo. O que você soltar na mão dele, ele narra skate, narra bicicross. Ele tem feito ele fez muita coisa desses jogos de verão aí. Cara, ele faz muito bem, cara. Ele foi, cara, até a chegada do troféu da Libertadores do Palmeiras, ele narrou, cara. Quando o Palmeiras ganhou a Libertadores lá no Maracanã contra o Santos, cara, ele narrou da hora que entrou no avião, ele ficou narrando, ficou ali numa transmissão. Cara, o cara é fantástico. Como que é esse negócio de narração jovem? Vamos lá, o cara tava lá, então trombou com o outro lá, a bola passou por baixo, sacaneou. É assim que... Não, essa é a narração jovem? Não, por exemplo... o cara tá sacaneando o outro lá, mas foi lá e trombou. A parte jovem, eu vou até te dar um bom exemplo de narração jovem, é que, assim, a jovialidade na narração são os bordões. Sim. Entendeu? Você faz uso dos bordões. Então, por exemplo, você tem... Que é isso? Por exemplo, você pega o que eu falei aqui, né, do Sérgio Maurício. Você tá louco? Né? Quando sai o gol, ele fala assim, você tá louco? Então, assim, cara, quem que fala isso? É moleque no Instagram, no TikTok. O Teu José fala, o que é isso? Não é assim. Então você pega, por exemplo, um outro exemplo assim, é aquele que saiu há pouco tempo também do canal Disney, que é o... Ai, caramba, como é que chama? Aquele que narra basquete lá. Tem o EV que falava, você é ridículo, né? O Everaldo. E aí tinha o outro, Papai Lebrão! Né? Gozado, que é uma gíria própria. Eu esqueci o nome do cara. É uma gíria que a pessoa... É o Rômulo Mendonça. Rômulo Mendonça. Ele saiu, acho que agora ele foi para Paramount. Ele tá na Paramount. Gente, ele não viu no celular, não, viu? Isso aí tá vendo tudo da cabeça dele. O Rômulo Mendonça, eu conheci ele pessoalmente nas Olimpíadas do Rio. Legal. Do Rio de Janeiro. Troquei uma ideia, assim, porque eu tava também ali, ele tava saindo do hotel, eu tava passando ali na frente, falei, puta, Rômulo, tal, a gente bateu um papinho de 2-3 minutos. E assim, pô, cara, ele tem uns bordões assim que, cara, o pessoal, por exemplo, você pega a gente assim com mais idade que a gente, assim. Eu não, fala pra mim não, né? Às vezes a gente acha. No meio da turma aqui eu sou mais novo. A gente acha meio forçado, mas assim, cara, ele tava arrebentando nos jogos de basquete. Ele tava arrebentando. Papai Lebrão! Meu filho conhece, meu filho. Né? E, cara, ele falava umas coisas absurdas, assim, Papai Lebrão, me engravida! Ele falava essas coisas. Ele falava essas coisas. Assim. Mas, assim, cara, a audiência que ele conseguia com isso é incrível. Então, assim, a narração, ela nunca vai ter que deixar de ser a descrição do jogo. Sim. A narração é você descrever o que está acontecendo para animar quem está assistindo, ou então você descrever ipsis literis, o mais próximo possível, para quem está ouvindo no rádio. Então é isso. Você, narrador,
é os olhos do ouvinte, né? Então, a técnica de narração é isso. Então, você tem que, por exemplo, você está jogando aí, por exemplo, Corinthians e Palmeiras. Você tem que falar, por exemplo, o Fagner. Muita gente sabe que o Fagner está no lado direito. Não sei por quê. Insisto, tá. Ah, não é esse? Não, esse não. Borbulhas de amor? Não, é o lateral do Corinthians. Não é esse, O Fagner, o jogador. Jogador lateral direito do Corinthians. Né? E é que assim. Até porque o Fagner acho que não tem nem mais perna para jogar bola também, né? Pela idade dele hoje, né? Então. Aí seria. Deixa eu falar pro Cláudio corintiano. Cláudio, não fui eu que falei isso. Não, né? Porque ele sabe que eu adoro tirar sarro do pessoal do Corinthians, tal, pá. E assim, todo mundo sabe que o Fagner é lateral direito. Vai que numa jogada ele tá cortando pelo meio. Você tem que falar, você tem que informar o ouvinte que ele tá. Faz ali o facão. Não tá na posição dele. Faz o facão. Ou então ele fala, tá indo pra linha de fundo, vai fazer o cruzamento. Então você tem que descrever mesmo o que tá acontecendo. Ô, Luiz, tinha uma dúvida. Por que acontece? A gente já eu. O Cole. Ele errou agora. Ele falou que ia falar Cole. Nem é Cole, é Cole. Cole. Agora, 11h45, a gente vai falar um pouquinho aqui do. A gente estava falando a gente estava comentando um pouquinho do Palmeiras, do Santos. Tem umas novidades para aqui. Vamos lá, então vamos lá. Antes da novidade, eu ia te chamar depois do intervalo. Porque na volta do intervalo eu quero falar da. Você vai atender, Cole? Não, eu não é para mim. Não, agora não dá, nós estamos ao vivo aqui. Agora não dá. O telefone. Pergunta se é alguém que está querendo falar com. Deixa eu ver. Com a equipe, com o Fagner. Não dá para falar com fone de ouvido? Ih, tá. Não dá, com fone de ouvido. Bom, vamos para o intervalo comercial. Vamos. Né, faturar. E o que acontece? Na volta do intervalo, vou falar da caminhada. Daqui a pouco o sol tá, graças a Deus que o sol tá ótimo. Tem o aniversário da família Birrage também. Tem um aniversário. E a gente vai esticar um pouquinho, porque né, quando tem visita, a gente estica um pouquinho do horário. Sim. E voltamos já. Então, e o quê? Deu branco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho. Né? Mas eu acho que é a idade. Eu falo para minha mulher, ela fala assim... Não, eu não tenho isso aí, não. Eu falo, é a idade. Então você é mais velho. Não tem o quê? Vamos embora! Que horas são, hein? 11h46. Tá certo. Sempre a gente fala 1 minuto depois, por quê? Por causa do... Agora é 45, sim. Então sim. Até chegar lá é 45. Bora! Você está ouvindo o Arena Esporte. Vem para a família Web Rádio, você também. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. Alô, ouvintes da família Web Rádio. Aqui quem fala é Dionísio Arilha, do programa Terapia da Vida. Convido a todos para ouvir quinta-feira a partir das 14 horas. Espero por vocês. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. FamíliaWebRádio.com. Amigo ouvinte, amiga ouvinte, você que tem o seu comércio e deseja divulgar em nossa rádio, é muito simples. Entre em contato com o nosso departamento comercial e anuncie o seu produto ou serviço. A sua mensagem comercial será veiculada durante a nossa programação 24 horas no ar. Preços promocionais.
Ligue DDD 11 98517 6385. Repetindo, DDD 11 98517 6385. Anuncie e faça parte você também da família Web Rádio. Está em busca de uma nova escola para o seu filho? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, período integral? Colégio Integrado de Guarulhos, SIG. 40 anos de tradição. Sistema de ensino Bernoulli. Hexacampeão no Enem. Matricule-se já. Atividades extracurriculares. Ginástica, violão, coral, vôlei, basquete, xadrez, robótica, pintura, música, natação, balé, karatê, futsal. Anota aí os telefones: 11 24550200. Atendimento 24550200. Central de Matrículas 11 955989532. 11 955989532. Acesse sig.br. Endereço: Avenida São Luís, 183, Vila Rosália, Guarulhos. Colégio SIG. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Moderna, pronta para o futuro. Tecnologia de ponta. Equipe de qualidade. E os melhores ouvintes. Essa é a rádio de todos nós. A cada instante, a sua mais agradável companhia. Olá, caros ouvintes da família Web Rádio. Eu sou Irvênia Prada. Eu quero convidar você para o programa Animais e Espiritualidade, que eu estou coordenando nessa rádio e que vai ao ar toda segunda-feira às 11 horas da manhã. Então eu conto com a audiência de todos para que a gente possa estudar junto vários assuntos muito, muito interessantes. Conto com a audiência de todos. Um grande abraço. Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. Voltamos a apresentar Arena Esporte. Que horas são, Felipe? Isso aí, agora 11 horas e 52 minutos. 11 horas e 52 minutos, já quase aí partindo por hora da meio-dia, né? O horário do almoço, né? Pra quem almoça 11h30, 11 horas, meio-dia. Ainda assim, segue sendo aí um ótimo dia ainda para todo mundo. Aí, eu vou esperar vocês ir embora para me comer meu pão que tá ali, ó. Entendeu? E Luiz, me fala uma coisinha que a gente já... Ah, olha aí, rapaz. Ia falar isso aí agora. Fala aí, Felipe. 11ª. Às 14 horas, hoje, nas 14 horas, lá na Praça de Getúlio Vargas, haverá uma caminhada de conscientização sobre o autismo. Então você que queira ir hoje, às 14 horas. O pessoal vai se concentrar lá. Você vai lá, come o seu pãozinho e vai pra lá. Já faz a caminhada. Tô com a camiseta, ó. Eu sei. A camiseta aqui, ó. Você vai comer o teu lanchinho escondido? Então, como eu vou pra caminhada também, eu vou dividir o lanche com você. Você, como é novo, você lembra lá daquele comercial da manteiga lá, que é a menina Nhaque? Nhaque. Cleibon. Lembra como pegava aquilo lá? Rapaz, então eu vou comer meu pão sozinho e vou para lá. 11ª caminhada de conscientização sobre o autismo. Hoje não é mentira, dia 1º/4, hoje, dia 1º/4 de 2023. Hoje, às 14 horas. Quem ia
levantar de manhã, eu vou caminhar, vou no Bosque Já aproveita Mar. e já se Vai envolve com o lá pessoal lá. e ou não é? Gente, Não vai quero lá. caminhar sozinho. Pô, vai ter uma galera lá às 14 vai horas na Praça Getúlio Vargas. Procura mas vou o ter que me Luizão. inscrever? Procura aí lá na Procura rádio. o Luiz Reide lá na Procura- rádio. Lá. O Luiz é. Leite, o Luiz Cole vai estar lá também. Procura lá, Você tá procura falando nós. Nós vamos estar lá. Atenção, realização pela SEAG. Lê aqui embaixo aí, Felipe, já que você está aqui, ó. Centro de Inclusão Apoio Autista de Guarulhos. A SEAG, quem está fazendo tudo isso é a Alessandra Onick. Apoio Guarulhos e uma infinidade de grandes pessoas, de empresas ajudando aí. 11ª caminhada, conscientização sobre o autismo. Gente, não deixem de ir hoje, não vai chover, o solzão está aí fora. Eu ia falar sobre isso, aproveita um solzão, já passa um protetor solar, leva uma aguinha já para se hidratar. Porque aí você que gosta de uma caminhada, de ir até o final assim, ó, melhor oportunidade agora para você estar aproveitando aí. Não gosto de ir sozinho, ó. Tem uma galerinha boa lá na Praça Getúlio Vargas, provavelmente acho que agora, por volta do meio-dia e meia já vai estar juntando um pessoalzinho lá, né? Que vem pessoal de longe, né, Luizão, também. Então você já pode estar aproveitando e fazendo essa caminhada junto com eles. Deixa eu falar, e o seu apoiador? O apoiador lá? O apoio lá é a cidade de Guarulhos. Não, estou falando da Arena Esporte. O apoio. É o agente do design, também está com a gente ainda, ajudando a gente no programa aí. Fala dele. Então você que tem empresa, queira um engajamento, queira uma proteção, queira aí um marketing para atrair novos clientes para a sua empresa, contrate lá, no Instagram, do Agência Design, que eles que estão apoiando nosso programa. Do Design Agency. Do Design Agency. Então, vocês procuram eles lá. Vocês podem acessar o link deles através do programa Arena Esporte no Instagram, Pro Arena Esporte. Eles estão lá também no nosso link lá. Você entra lá com eles lá, chama lá no direct lá, eles vão dar todo o suporte para a sua empresa. Como chama o rapaz lá? Lá é o Kelvin. Então tá bom. Tá bom? E Luiz, fala um pouquinho também, aí já estamos no início de mês de abril, mas aí praticamente no finalzinho de mês já tem o aniversário da família B-Rádio. Ô, Cole, dá para você vir? Quer vir aí? Dia 29? Opa, ele convidou, tô te convidando. O Arena Esporte vai ser normal, o horário das 11 ao meio-dia, né? Nós vamos ter uma programação das 9 da manhã até as 6 da tarde, direto ao vivo, com todos os comunicadores e também entrevista. Você está convidado a vir. Opa! Anota aí na sua agenda aí. Opa, fala aí. Anota aí, dia 29, sábado. Sabadão, dia 29, sabadão. Que hora? A partir das 11 aqui no Família B Rádio. Você já vai participar aí do... Né? Sim. Beleza? Certinho? Não, tranquilo. Tô tentando alinhar também com... Ele é o dono do programa. Eu fico não, ele tá querendo me trazer para cá, né? Já fez convite. Então, aí quem sabe, né? Vamos acertar isso daí. Você vai pagar quanto para a rádio? Na visão do Cole, você vai me acertar quanto? Você tá querendo me acertar? Isso? O Cole, já deu abraço, já. Já deu meio caminho andado. Já deu abraço e já tá querendo cobrar o abraço? Já tá meio caminho andado, tá? Agora o Luiz já passou à frente, que já foi um abraço, já foi um cafezinho. E aí, Felipe? Então, seguindo em frente, o Colina estava falando aqui nos bastidores, né? Para os ouvintes que estão nos acompanhando, a gente estava comentando uma coisa assim por cima, que você estava me falando, que tem uma diferença entre narrar numa rádio e narrar dentro de um estádio, ou até mesmo com um monitor, né? Tem uma diferença assim. Geralmente assim, você tem primeiro você tem a diferença da narração, que é narração de TV e narração de rádio. Narração de TV, você tem lá o espectador, ele está assistindo o jogo. Sim. Então não adianta você colocar, vamos dizer assim, aquela velocidade toda que os narradores do rádio, você não precisa. Você não precisa descrever 100% da ação do jogo, né? No rádio, sim. No rádio você precisa. E aí tem as diferenças de você estar no estádio, você estar assistindo por um monitor, que a gente chama de off-tube, né? Você está vendo pelo tubo, né? Você tá assistindo numa TV, né? Tem uma diferença, por exemplo, o melhor mesmo é você estar no estádio com um monitorzinho ali para tirar uma dúvida, Sim. alguma coisa ali, por exemplo, principalmente com relação à numeração de jogador, né? Por exemplo, você pega
o Atlético Mineiro ano passado foi terrível, cara. Por causa da camisa, a numeração. A camisa listrada preto e branco com numeração amarela, cara. Putz. Não pegou, gente. Nossa, era muito ruim para ver. Claro que depois de uns 3 ou 4 jogos você narrando o time do Atlético Mineiro, você já vê quem que é, como é que é o cara, quem que é, o jeito de andar. Você arruma algum macete para identificar o jogador. Mas a grande coisa do estádio é você estar ali e você vê o campo inteiro, né? Você consegue ver o campo inteiro, você vê lançamento de um lado para o outro antes dele acontecer, né? Sim. Então, essa é a grande vantagem de você ver no estádio. Né? Legal, bacana. Diretamente, né? Lá você tá lá na tribuna, lá olhando no... tem esse... Você tá ali na tribuna, é a mesma situação que você tá vendo na TV? Porque acho que na TV é mais fácil você conseguir identificar um jogador do que estando mais distante no estádio. Sim, na TV é mais fácil. Mas você não tem toda a movimentação do jogo, né? A dimensão de quem tá circulando. Quem tá circulando, o que tá rolando e tal, né? E que acontece assim, né? A gente tem uma imagem na TV por causa do posicionamento da câmera das emissoras, às vezes a câmera tá focando no meio campo e não dá para expandir para pegar todo o campo. Então, você tá lá direto no estádio, você já vê como é que o jogador, por exemplo, vamos pegar o jogo do Palmeiras, que vai acontecer amanhã. Você já vê o Rony flutuando ali com o Dudu, com o Endrick, com o Breno Lopes, que vai estar ali também no meio dos ataques. Então você já vê como é que tá sendo aquela circulação de quem tá se posicionando, então você já tem mais ou menos uma noção para onde o jogador tá mirando, se direcionando para onde vai lançar a bola. Na TV não, na TV os caras já se posicionou, quando vai ver já tá acontecendo o lançamento. Já tá recebendo, e aí a grande vantagem, a grande desvantagem é, por exemplo, você não tem replay. Você tá lá no se estádio, der alguma coisa ruim ali, você não tem replay, a não ser que você tenha um monitorzinho, tal, aquela coisa toda. Ou então você tem que falar pro cara do lado, você põe a mão no microfone. E aí, quem fez o gol? Ó, eu vou contar uma coisa para vocês agora, em questão rádio, que eu sou antigo, né, no rádio. E aí eu fui convidado, né, para trabalhar na rádio e tal, eu era DJ de casa noturna. Eu olhei aquele negócio lá, porque você sabe como que era a rádio antes? Era cartucheira. Sim. Tá? Não tinha computador para você colocar vinhetas, comerciais. Fita, né? Era tudo uma fitinha que você colocava dentro de um cartucho, apertava uma por uma, fazia até barulho no ar, né? Track, track. E eu vi aquilo, era 2 toca-disco, não existia música pelo YouTube, nada. É tudo ali mesmo, você tinha que segurar trocar a mão. o disco. O cara chamava a música, você ouvia aqui fora do ar e deixava e soltava a música, o cara chamava, soltava, né? E aí a hora do esporte. Agora eu vou falar como que era o esporte. Gente, inacreditável. Eu fazia a técnica, né? Era jogo da Portuguesa na época, tinha muito jogo lá. Onde foi lá no Canindé? Foi no Canindé, muito jogo da Portuguesa, porque a rádio ela transmitia só jogos da Portuguesa, né? Uma equipe maravilhosa lá, tal. E aí você ficava ali com 4 gravadores de rolo, 2 de cada lado, um em cima do outro, e você pensa o quê? Ele ficava dando, sabe, antigamente não tinha um eco no... Sim. Lembra lá? Não tinha aquele eco, a Globo lá, a Rádio Globo fazia muito... Rádio Globo. Muito eco, né? Não era muito eco? Um eco! Era muito eco. E aí era 2 gravadores... a Rádio Globo deu nostalgia agora, hein? 2 gravadores de rolo de cada lado na rádio que eu estava. E na hora do gol? Então você tinha que fazer o seguinte, agora eu vou te falar. Este eco não era para... assim, esse eco ficava porque na hora do gol, o cara começava... Você já pegava um papelzinho desse aqui que está na minha mão... prendia na fita. Colocava na fita. Aí a hora que o cara dava aquela emoção que estava chegando já... Aí o que ele ia falar? Aí, né, ele já sabia o tempo que eu ia virar, marcou o gol, tudo lá, tá? Marcou o gol. Ele sabia o tempo que eu ia pôr no ponto, onde que tá o papelzinho, é o ponto que eu tinha que soltar. Né? Você imagina, eu ali... Era o replay, né? Eu tinha que virar
virar, a rádio era assim, se virava, deixava no ponto através do papelzinho. Vamos lá, Magrão, nos nossos estúdios, agora o replay do gol. E aí eu soltava lá, e levantava o canal daquele gravador que estava com o eco. O eco era a gravação do que estava passando em 2 vezes. Entendeu? E fazia aquele eco. Aquele eco era emocionante na época. Olha, eu vou te falar uma coisa. Era perfeito. Eu roí muito osso. Você também, né, Coisa? No campo, tomando chuva. Eu participei muito, assim, mas eu sou novo, né, dessa coisa. A gente vai pegar aí de rádio e narração, assim, eu tô desde 2014, 2015. Já foi muita coisa, já digital. Um pouquinho só mais, 30 anos. Então, eu peguei o meu não é tão a mesa antigo, de som assim. era aquela... Eu lembro. Nossa, porque assim, porque aí eu vou revelar minha carreira que me sustenta, né? Eu sou engenheiro eletrônico, e eu gosto de mexer com som, né? Então, assim, eu sempre gostei de mexer com essas coisas. Então, eu conheço o gravador de rolo. Agora que eu vejo que você tá cabeludo. Então. Mexer com som, eu também perdi muito, viu? Tem hora que aqui, rapaz, que eu vou lá em cima da mesa aqui, meus cabelos tá tudo aqui em cima, porque áudio, mexer com áudio, cara, né? Então, eu conheço porque eu mexi, eu participei de gravação de disco, de amigo meu. Então, assim, participei de show, né? Fazer áudio de show, então é bacana. Eu sempre gostei dessas coisas. Eu também. Sempre tive dúvida, Cole, quando você vai assim nos jogos, nos estádios assim, você já tem uma equipe que consegue te posicionar lá, você consegue uma credencial através da CBF, Federação? Como é que é? Você tá achando que é tudo bom? Se ele tá com a equipe... Você acha que é tudo fazer? Não, o detalhe é o seguinte... Não, uma equipe que pode programar, Não, o detalhe é o seguinte, existem várias maneiras. Por exemplo, você tá numa TV Globo, tudo, a hora que você chega lá para narrar o jogo, por exemplo, eu via lá nos estádios, né, Caio Ribeiro, o próprio, a gente tava falando, né, do Kleber Machado, tal. Eles chegam, se trocam e vão lá para a cabine e começa a transmitir. Todo mundo ali, a equipe técnica ali, deve ter ali dentro da cabine, né, o povo que atende a cabine deve ter umas 20 pessoas ali para deixar tudo organizado. Quando a gente vai como web rádio, cara, é a gente que faz. Então a gente vai com uma mesinha, pega uma mesinha lá de 8 canais, bota 3 microfones ali, porque você tem o repórter, o comentarista, o narrador, e você que tem que botar no ar, cara. Não tem essa. Sim. Né? Então você tem que chegar lá 1 hora mais cedo, 1h30 mais cedo, para começar a ajeitar as coisas, né? E é claro, você só vai entrar no estádio para fazer uma transmissão se você for credenciado em uma das associações, né? Se você não tiver a CESP ou a CEISP, você tem que ver jogo pequeno, né? Jogo, por exemplo, de Série A, de Série B, até Série C também, você não consegue entrar. Jogo de CBF, sem carteirinha, sem credencial de imprensa, você não entra. Você não entra. E outra, além da credencial, o veículo tem que te credenciar para aquele jogo. Então, por exemplo, não é você chegar e mostrar a carteirinha e você entra. Não. Você tem que pegar, por exemplo, vamos supor que se a gente começa a fazer jogo aqui pela Família Web Rádio, a gente vai fazer jogo. Então, a Família Web Rádio, ela tem que se cadastrar ou na Federação Paulista, ou na CBF, né? Ou algum outro lugar. E aí ela vai falar, olha, tal e tal, por exemplo, o Felipe, o Cole e o Cláudio vão participar da transmissão. Você manda o memorando. Né? Você tem lá o sistema para cadastrar lá. Você tem o sistema lá, e aí nós 3 vamos chegar lá na portaria. Vocês 3 podem entrar. Aí se não tiver isso, não entra. Você não entra. Eu vou falar uma coisa. Uma vez, né, a gente foi no Ibirapuera ver o show do Roberto Carlos. Abarrotado, né?
E o meu primo, tava eu, meu primo, um pessoalzinho, deu a volta, não tem lugar para parar e não sei o quê. Aí tinha um portão da imprensa. Tava lá a imprensa, né? Ah, cara. Carteirada. Eu cheguei lá, eu pago o sindicato, né? Tudo certinho. Eu cheguei lá no portão e falei, ó, tá aqui minha foto, sou da imprensa, tá? O cara falou, vai, entra. Entrei, estacionei o carro lá na imprensa. Aí depois você tem que entrar no estado lá, né? Cheguei lá, dei carteirada, entrei. Por quê? Eu vou te falar, na época das transmissões que a gente fazia, tudo isso que eu te falei, a gente era muito respeitado, cara. A imprensa era muito... Mas você era tem uma que coisa ver mais... Você tem que ver uma situação também que mudou bastante. É o seguinte, eu vou colocar como referência, eu não estou aqui fazendo uma crítica, tá? Mas é o que é a realidade e eu entendo essa realidade. Por exemplo, estádios do Corinthians, a Neoquímica Arena, você tentar entrar como sendo uma web rádio é muito difícil. Por quê? Porque chove pedido para entrar. Chove. Entendeu? Então é lógico que eles vão restringir. Mas, por exemplo, se você está numa Rádio Bandeirantes, se você está num grande veículo, numa Rádio Globo, tal, eles nunca vão negar para você. Não vai barrar. Eles não vão barrar. Só que assim, na credencial não está escrito de que veículo você é. Você pega lá a carteirinha da CESP, não está escrito que veículo você é. Então hoje a carteirada não vale imaginar. Não acontece. Acontece, por exemplo, se você é um repórter, por exemplo, o André Hernan, né? Você pega aí um Eduardo de Menezes da ESPN, né? Eduardo que o cara Afonso. é o Eduardo Afonso. Você pega aí por exemplo, Yara Fantoni, você pega aí uma Bianca Molina. Esses daí são conhecidos, esses daí o pessoal conhece. Então, a pessoa vai passar ali, é lógico que ela vai conferir na lista, ver se ela está lá credenciada ou não, a pessoa está credenciada. Mas, assim, são pessoas que fazem um trabalho sério, né? Mas, por exemplo, o Luiz Colli, que está credenciado por uma web rádio, eles vão parar para conferir ali, entendeu? E se eu não tiver meu nome ali, como já aconteceu, que eu me enganei, cheguei lá e eu não estava credenciado. Eu achei que eu estava. Eu cheguei lá, não deixaram entrar. Ah, mas eu já estou aqui. Não pode. Tá certo também. Tá certo, porque você pode ter um monte de... Você pode ter um monte de Zé Ruela, porque hoje, por exemplo, a gente tem a imprensa e você tem os blogueiros, né? Sim. Os blogueiros, até certo ponto, os blogueiros sérios são imprensa. Mas tem muita gente que está ali para fazer onda, sabe? Tem muita gente ali, eu já vi em estádio, muita gente ali que está com o computador ali aberto. Tem os que são imprensa escrita, que estão ali redigindo mesmo, né? E tem gente que não está fazendo nada, cara. Tá ali só para tá ali para assistir o jogo. Deixa eu falar uma pergunta antes que o Felipe entra com o resumo, que eu não para meio dia e meio, que eu também tenho um compromisso. Eu posso estar transmitindo agora pelo YouTube nós aqui e eu colocar um lance do jogo do Palmeiras na televisão aí? Não. O YouTube vai derrubar. Eu posso colocar alguma coisa na televisão passando no YouTube? Não dá, né? Ele derruba. Você vê a Gazeta, a própria Gazeta, o canal oficial da Gazeta no YouTube, eles mesmos não, quando eles põem um relance da gravação do programa, quando vai postar a imagem, que não é diferente se você está assistindo a televisão que tá rolando ali, no YouTube mesmo, ele bota uma imagem da Gazeta, como se fosse essa imagem eu posso pôr. Pode, se ela não tiver direito autoral... Não tem nome, não tem nada. Pode olhar aí. Não, sim. Mas o criador da imagem... Ela é uma imagem, como que eles falam? Fantasia. Mas se for uma imagem que é registrada... Aí ele derruba. Aí ele derruba.
Então, por exemplo, o que estava acontecendo com jogos do Brasileiro no ano passado? Começou na temporada passada. Isso eu vou te falar assim até de transmissões conhecidas, por exemplo, a Rádio Energia. Né? Tem lá o Luiz Cláudio, que faz as narrações do Corinthians, você tem o Domênico, que faz a narração do Palmeiras. Domênico Gato, é? O Domênico Gato. E aí o que acontece? O que eles faziam? Eles faziam as transmissões lá no estádio, mas com câmera voltada para eles. Sim. É diferente. Sim? Beleza. A CBF passou a proibir até isso. Por exemplo, se eu ficasse ali na tribuna e eu ficasse mostrando a minha imagem, eu pegasse imagem de alguma parte do estádio, eles derrubavam. Sim. Entendeu? Aí começou a até complicar para eles, então. Aí começou, por exemplo, tanto Porque que o jogo tem direitos autorais. Não é errado isso. Não é errado. Mas, por exemplo, por que eles fazem isso? Por que eles passaram a proibir? Porque tinha gente que no meio da transmissão mostrava alguma coisa do campo e voltava. E se eu colocar o jogo do Palmeiras sem som? O jogo do Palmeiras, que já passou, não é o jogo de hoje. Você pode fazer, por exemplo, você vai fazer uma reportagem com a imagem. Você tem que citar que a imagem é da detentora. Então, por exemplo, você vê muito isso. Por exemplo, você pega. Minha esposa falou isso uma vez. Se você está fazendo uma notícia, você tem que falar que é do... O jogo aberto mesmo. Por exemplo, você pega, por exemplo, vamos supor, você vai transmitir, você vai fazer uma reportagem com imagem do jogo do Campeonato Carioca. Quem que tem a imagem? Detém o direito de imagem? A Bandeirantes. Então você vai ter a imagem e aí você vai colocar assim: imagens cedidas pela TV Bandeirantes. Sim. Entendeu? Você tem que mencionar. Aí você pode usar. Só que você não pode usar a imagem antes do fim do jogo. Então, por exemplo, você está no UOL, vamos dizer assim, né? Um portal. Saiu o gol do Palmeiras. Você não pode mostrar a imagem do gol do Palmeiras até acabar o jogo. Depois que acabar o jogo, você pode usar. E mencionando que a imagem foi cedida pela emissora. Não, eu estava falando o seguinte: vamos supor que vai ter o jogo do Palmeiras, porque está sendo transmitido. O deadline é a hora sem que toca imagem, o hino. Mas eu não estou passando imagem. Por exemplo, se você mostrar a imagem do campo, a hora que os jogadores entram para perfilar, para tocar o hino, você já não pode mostrar. Tem que cortar. Você tem que cortar. O que eu estou falando assim, vai ter o jogo do São Paulo amanhã às 4h. Tá. Eu não vou mostrar aí no vídeo nada, eu vou deixar o logo do programa e você tem o monitorzinho aí. Tá aí, o monitorzinho. Que não vai aparecer. Que não vai aparecer. O monitor, você vai virar, por exemplo, esse monitor. E você só... Olha lá. Olha isso que, não, aí pode. Mas você está dando a sequência da emissora. Sim. Não, mas eu estou narrando o jogo. Igual, você quer um exemplo? Aí o tem programa aquela do lei Neto, do rádio. O rádio do Neto. Collor. Você tem a lei do rádio. O rádio, tudo o que tiver praticante brasileiro e você está transmitindo para, vamos dizer assim, com a intenção de transmitir para brasileiro, você pode transmitir. No caso, o programa, aquele rádio do Craque Neto é assim, né? Teve agora uma lei que eles estão tentando mudar isso. Que você vai ter que o rádio vai ter que pagar também direito de transmissão. Eita. Mas ainda está valendo isso. Mas, por exemplo, desde que a imagem que eu estou vendo no monitor não apareça, por exemplo, ali na câmera, não tem problema. Mas você pode... Eu posso usar a imagem para transmitir. Você pode ver essa imagem de uma outra emissora e posso, vai ficar falando? Posso. A gente pode assistir qualquer transmissão, mas a gente não pode transmitir para onde... A gente não pode transmitir a imagem. Por exemplo, uma coisa, a gente está com a mesa aqui, por exemplo, a nossa câmera está focando aqui para a tela. Não, caso, se fosse transmitir... foto, então, mas se fosse transmitir... Eu não posso colocar... teria que inverter a posição. Por exemplo, eu não posso, por exemplo, transmitir também. Vamos supor que o reflexo desse monitor apareça aqui. Não pode. Eu sei. Entendeu? Não pode. Aí vão derrubar. Se eu colocar a imagem da CBF... Que CBF? Imagem CBF qual? Vai da Copa do Mundo, alguma coisa assim. Não tem como tem direito. Tem direitos autorais. Você tem que pedir ligar eles. Você tem que pedir.
Viu como é bom? Opa! Tá certo. Mas aí, uma coisa que a gente tem que entender também é que as pessoas que transmitem, eles pagam caro para transmitir. É lógico. Entendeu? Não é barato. Né? E a gente não tem um patrocinador que o Cazé TV tem. O dia que a gente tiver, a gente compra também. E essa TV que o cara fica colocando o jogo tombado, fica pedindo... acontece no YouTube? Então, aí o que acontece? que é Sabe por isso? que ele joga tombado, né? Porque Só para pra enganar o pessoal do YouTube. Ah, é? É mal intencionado. E tá pedindo dinheiro Isso, toda hora. Ué, é trouxa de quem dá o dinheiro. Manda o dinheiro que eu passo o jogo para você. Trouxa de quem dá dinheiro, porque ele tá violando. Você passa. Tá violando. Na verdade, ele está violando direitos de transmissão. E você, pagando para ele, dando dinheiro, você é cúmplice. É lógico, Você é cúmplice. Então, é igual roubar sinal de TV a cabo. Igualzinho. É isso aí, meio-dia e 20. Ô, Cole, vamos falar um pouquinho aqui do... Vamos lá, vamos... Tem 15 minutos para falar. Temos 15 minutinhos aqui para falar. Dá para dividir 5 minutos de cada pauta aqui, então, então rapidamente aqui. Vai lá, corre aí. Vou fechar minha boca e desligar meu microfone. Só põe o hino do Santos aí, ô Luizão. Tá vendo aí? O hino do Santos. O Santos, na verdade, a gente tava falando as informações aqui que o Santos já se prepara para o confronto no dia 4 de abril contra o Blues na Bolívia. Vai ser um jogo na altitude. A gente sabe como é que ali na Bolívia é complicado. Só que não temos notícias assim fácil para o torcedor do Santos. O que acontece? Nossa, falei errado. O que acontece? O Santos estava tentando contratar um jogador... Tá nervoso? Não? Tá nervoso? Vamos ver. Eu tô achando que ele é santista, hein? Não. Tricolor. Então, o Santos estava tentando contratar o jogador Bloder do Tigre, lateral direito. Porém, o Tigre ofereceu assim, jogou uma proposta mais alta para o Santos. Uma proposta que foi inicialmente de 3 a 4 milhões de dólares, acabou subindo para 7 a quase 10 milhões. Então, o Santos saiu da jogada, mas o Santos está de olho no jogador Lucas Veríssimo. Parece que está de saída do Benfica. Vocês acham que já provavelmente trazer de volta? Tá tentando repatriar aí. Só que o Santos está com problema no fluxo de caixa. Esse que tá pegando. Vamos ver como é que o Santos vai sair, porque assim, segundo o presidente do Santos, numa entrevista que eu estava acompanhando, ele já tá desesperado, porque já teve praticamente um não do Tigre em cima do jogador lateral direito. Inclusive o Tigre vai enfrentar o São Paulo, né, no dia 6 de abril também, na Copa Sul-Americana, no jogo que não terminou. Será que realmente teremos os 90 minutos? Mas assim, o Santos hoje está com essa grande dificuldade, né, Cora? Acho que você já deve ter narrado algum jogo do Santos. Assim, você já deve ter visto a dificuldade do que o técnico da Helma está tendo com esses jogadores. Então, acho que nada melhor você para explicar um pouquinho a situação que está acontecendo ali pro Santos. Olha, né? o Santos ele vem tendo problemas aí nas duas últimas temporadas, né? Se eu não me engano, na temporada de 2021 ele quase foi rebaixado. Sim. Né? Ele quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. O ano passado ele teve uma colocação um pouco melhor, terminou o campeonato um pouquinho, podemos dizer um pouquinho mais confortável, porque ele escapou do rebaixamento 3 ou 4 rodadas antes, né? Não ficou ali dependendo da última rodada. Sim. Né? Mas o Santos a gente já vê que ele vem passando por um problema desse tipo aí já faz um tempo. O que acontece é a gente valoriza muito às vezes trabalho do técnico, desvaloriza o trabalho de jogadores, aquela coisa toda, mas a gente tem que ver aí que isso é problema de gestão, né? Sim. Isso é problema de gestão no clube, né? Então, assim, não acredito que do jeito que o Santos está, porque a gente não vê o Santos mudando a postura de gestão, não vê nada. Eu acho que não vai mudar muita coisa no Santos aí nos próximos 6 meses aí. Eu não creio que deva mudar muita coisa, né? E Sim. talvez aí eu até diria que pode até piorar por causa do Lucas Lima, né? O Lucas Lima foi para lá, parece que ele fez bons jogos aí nas 2, 3 primeiras quando ele retornou. No estadual, mas já caiu produção de novo. Já caiu produção de novo. Vamos ver, né? O Santos ali, a gente quer que dê a volta por cima, mas vai ser difícil. O Santos que ainda corre para não cair na punição da FIFA de novo por causa do caso Soteldo ainda, né? Exatamente. Ainda corre essa punição de novo, que nem o Soteldo não tá nem jogando, que tá contundido.
não tá tendo dinheiro para contratar reforços. A gente sabe que, assim, na verdade, assim, a era Santos sempre foi de investir na base. Foi o caso do Elano, o Léo, o Robinho, o Ganso, o Neymar. Só que parece que o Raio acho que não vai cair mais 3 vezes no mesmo lugar, né? Eu acho que não. Então tá tendo muita dificuldade. O Santos tá sem dinheiro praticamente para trazer reforços. Tá tentando buscar, tá a mesma situação que o São Paulo, né? Tentando buscar, assim, questão de oportunidade, mas quem que hoje quem praticamente... O São Paulo é um pouquinho diferente, né? O São Paulo, ele tá com muito jogador lá no departamento médico, tá cheio de jogador no departamento médico, então, assim, o problema do Rogério Ceni é outro, né? Não é a quantidade de jogador, porque ele tem bastante jogador no elenco, só que tem muito jogador machucado, né? Então, até contratou um nessa semana agora, né? O Michel, até aqui o nome, trata-se do Michel Araújo, que estava no Fluminense. Estava no Fluminense, trouxe, se eu não me engano, acho que ele trouxe o Raí também, lateral. Acho que ele é uruguaio, né? Ele é uruguaio, Michel, tem 28 anos, não, 26 anos. Eu até estava querendo sugerir para o pessoal lá colocar, eu oferecer para dar aula de espanhol para o Rafael Navarro, para ver se São Paulo contrata ele. Então... Aí tem essa questão também, né? Já aqui também puxando um pouco lá de São Paulo, porque o Santos e o São Paulo, eles estão na mesma situação em questão de financeiro. Lógico, o São Paulo acho que está um pouco melhor que o Santos hoje, porque o São Paulo faturou só no ano passado praticamente quase 700 milhões em caixa. Só que a gente não vê para onde foi esse dinheiro. Entrou, mas a gente não sabe para onde está indo, porque a dívida mesmo só aumenta. A questão é igual o Santos. Mas em compensação, o São Paulo chegou mais longe, né? Surpreendeu com o elenco que estava no ano passado, chegou mais longe nas competições. Por isso, fora que a torcida também ajudou. Conseguiu chegar na final da Sul-Americana. Do Paulista também no ano passado. Do Paulista do ano passado. Isso vai acarretando mais valores em caixa do clube. E fora, agora esse ano também aumentou, né, o valor da premiação do Campeonato da Sul-Americana, né? Então pode render ainda mais essa verba para o São Paulo. Só que assim, a gente vê que assim, a direção entre o São Paulo e o Santos parece que eles trabalham da mesma forma, só que não tá batendo praticamente as ideias, né? A gente vê o Santos que realmente os jogadores compraram a ideia do Dario Helman, não estão deixando ele abaixar a cabeça. Tanto que o Dario Helman, na época aí que os torcedores do Santos tentou não agredir, mas assim, machucar verbalmente o jogador do Santos lá, o Ângelo, que ele também queria sair por causa disso. Só que em questão do Rogério Ceni, a gente vê que os jogadores não tá mais assim na ideia dele, né? Não comprou mais a ideia, a gente vê. Até porque não sei, você no meio desse ramo... Só que a gente vê assim, jogadores que não compram muita ideia dele. Mas ele está perdendo elenco porque ele perdeu muito dos grandes jogadores do São Paulo, por exemplo, Luciano, né? Acho que o único que ainda dos principais jogadores do São Paulo que ainda estão na dele é o Caleri. Mas só que o Caleri está machucado. Não tem o que fazer. Ele está fora, né? Então, assim, a situação do São Paulo eu vejo como complicada também, mas é mais fácil de resolver. O São Paulo, que vai estrear na Sul-Americana no dia 6, né, de abril agora, se não me engano vai ser na quinta-feira, contra o Tigres. Vamos ver se agora teremos esses 90 minutos que aconteceu isso lá, praticamente. Será que a maldição, 10 acaba? Anos atrás, 11 anos atrás, né? A maldição do jogo do Tigres, a maldição da Sul-Americana então, acaba? O primeiro jogo é lá, né? Na casa deles. Vamos ver se vai ser. Ele podia jogar só o segundo tempo, né? Para concluir a partida e faria o primeiro jogo realmente no Morumbi, né? Então concluiu o final do jogo no Morumbi. Mas, Cláudio, a gente vê assim, a situação do São Paulo hoje. Parece que tem a direção, os conselheiros do São Paulo estão divididos. Uns parece que já ofereceram proposta para o Cuca, não sei se você ficou sabendo aí, nesse meio do jornalismo também. Não estou sabendo. Parece que teve a parte da direção do São Paulo que ofereceram o contrato para o Cuca, ele deu o aceite, e tem a outra parte dos conselheiros que está tentando oferecer o contrato para o Crespo. Quer dizer, então o Crespo essa semana, se eu não me engano, foi campeão agora. Sim, né? Foi campeão. Então, assim, eu acho que assim, o Crespo saiu injustamente no São Paulo, porque acho que não teve o mesmo tempo que o Rogério Ceni, porque ele pediu os jogadores e a diretoria não deu. Concordo. Então, assim, eu acho que ele não terminou o trabalho dele. Acho que se ele voltar com esse elenco que o São Paulo tem hoje, ainda mais que tem os jogadores que ele queria que tivesse, no caso o Gabriel Neves, tem um Caleri que não veio naquela ocasião, você não tem mais o Hernanes, mas tem jogadores que ele pediu que agora estão... né? O Hernanes, na última vez que ele passou pelo São Paulo, ele não fez muita coisa, né? Acho que a idade ele realmente já tinha batido. Ele já estava já de chinelinho e tal, aquela coisa toda, mas assim, eu concordo com você que o Crespo não teve a chance devida para ele, né? Porque o Crespo é um baita de um técnico. Cara. Ele começou bem no Defensa e Justiça, passou para outros clubes também até chegar no São Paulo. Então, assim,
todo mundo tava achando, mas se deixar o Crespo, ele vai cair com o São Paulo. Em nenhum momento o Crespo correu chances de cair com o São Paulo. Ao contrário, não tava trazendo jogadores, inclusive ele tava tendo problemas dessa mesma situação que o Rogério Ceni tá passando, que é por contusão. Então ele tava tentando mesclar com os jogadores da base também, mas assim, ninguém consegue mesclar em uma semana de treino, porque os jogadores se adaptam à ideia deles que já vinham jogando, né? Então, assim, são ideias diferentes. O Crespo, eu acredito que ele não terminou o trabalho dele no São Paulo ainda. Tanto que ele quer voltar pro São Paulo. Ele já falou, eu saio, mas eu quero voltar ainda para terminar o trabalho. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai rolar com o Rogério Ceni. Então, aí tem a questão do Cuca também, que ele saiu do São Paulo porque ele falou que não daria certo o Rua Frander e Alves na ocasião. Então o Cuca que pediu para sair também, mas o Cuca também foi um bom técnico. Ele tirou o Santos da zona de rebaixamento e levou até a final da Libertadores de novo, o Santos, sem elenco. Ele sabe trabalhar um time. O Atlético Mineiro, acho que por questão, acho que ele não conseguiu administrar bem o elenco assim tão cheio, né? Que o problema dele no Atlético foi aquela questão, que ele saiu e depois voltou, né? Então. Mas fez uma bela campanha também. Sim. Diga-se de passagem, ele não fez uma péssima campanha. Então, assim, é um técnico que sabe trabalhar o elenco que tem. Só que a diretoria tem que dar aval para ele conseguir trabalhar também. Então, assim, hoje no mercado a gente tem 2 técnicos que podem salvar realmente o São Paulo da situação, porque o Rogério Ceni mesmo não abre mão do orgulho dele, não escala o Gabriel Neves. A definição do Luan também virou novamente uma novela. Luan vai trocar de time. Provavelmente. Então, assim, eu acho que o ideal para o São Paulo hoje, pro Rogério... Já ouvi dizer que o Abel quer ele. Então, o Abel gosta muito dele. Então, assim, dá para se dizer que dá... Não sei na sua posição, se já narrou o jogo do São Paulo. Eu acho que dá para jogar Gabriel Neves e o Mendy junto. Lógico que dá. Dá para jogar os dois, porque o Gabriel Neves tem uma saída melhor de bola ainda que o... Não, o Mendes tem uma saída melhor de bola do que o Gabriel Neves, mas o Gabriel Neves protege igual o Luan na linha do meio de zaga. Então, assim, dá para você ter uma segurança maior. E o meio da campo à frente, infelizmente, ali você tem que ter calado com o que você tem. Para mim, o Luciano não tem mais que jogar de meio campo. Eu penso assim, não tá vingando. O Luciano é atacante. Então, mas ele... Dá para ele continuar jogando atacante, mas sim, fazendo o que ele tava fazendo de melhor. Voltando, receber a bola e voltar lá pro ataque. Então, assim, não temos o meio campo. E isso dificulta também a estratégia do Rogério. Eu acho que, assim, dificulta, assim, o método que ele põe que atrapalha o desenvolvimento dos jogadores em si, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se você viu, o Cole, que o São Paulo tá querendo pôr lá no CT da Bafum campo sintético. Pra tentar aliviar essas dificuldades de lesões que os montes de jogadores se machucou no estádio do Palmeiras. Eles que acham que plantar esse campo sintético também, né? Não sei se essa coisa ideia de lesão eu acho que é mais a falta de costume. Talvez resolva isso. Né? Você acostumar o jogador do São Paulo a jogar num campo sintético. O que acontece com tanto isso de lesões? Que a gente não vê o time do Corinthians, até o Santos agora, com os jogadores, mas o volume do São Paulo desses 3 últimos anos de lesão é muito grande. Eu não sei, isso é preparação física. Não tá batendo lesão acontece quando você não tá preparado. Quando você não tá preparado para atuar do jeito que você tem que atuar. Provavelmente o preparador físico ali que tá falhando em alguma coisa, alguma preparação ali que não tá dando resultado. Eu trouxe até pro Luiz Leite, que eu acho que a comissão médica do São Paulo também já tá ultrapassada a situação. Mas vê, por exemplo, vamos lá, o Atlético Paranaense, que joga em gramado sintético, e o Palmeiras, que joga também Atlético. Você não vê os caras contundindo? Você não vê eles se machucando. Você não vê eles passando todo esse tempo no departamento médico. A gente teve lá que o Rafael Veiga se machucou, ficou... Mas voltou durante 6 meses. Não, mas assim, você tem algumas lesões que são graves, mas quando ele voltou, ele não teve problema. Ele não teve mais problema. Não teve mais. Ele voltou, ele demorou ali para engrenar um pouquinho, mas... Voltou jogando melhor ainda. Então, aí você fala, você vê. Isso é coisa de preparação, isso é preparação física. Então, não é só o jogador que se machuca. Não, se você tem 8, 9 jogadores, como tem o São Paulo. Você pode ter quase praticamente um elenco inteiro. No departamento médico, por causa de lesão, e não recupera, alguma coisa está errada. Alguma coisa. Mas isso aí já está vindo há praticamente 2 anos atrás. 2 anos. A gente vê o Luan mesmo. Isso aí tá... O Luan veio, aí a gente volta lá no ano de 2000, na década de 2000, que o São Paulo ganhou os 3 títulos seguidos. Poxa, o
o refis do São Paulo Era um dos melhores do mundo. Júlio Batista veio se tratar aqui. Teve um monte de jogadores que veio aqui se tratar. Então, assim, alguma coisa tá errada. Será que não é dali que tá desviando dinheiro, não? Pode ser, né? Porque nos preparação... E outra coisa também, para a gente já mudar, que está acabando o programa, já estamos encerrando aqui, deixa eu falar só uma coisa. Esse negócio de ficar batendo no que o Crespo, não sei quem, o Rogério não vai sair. Não vai sair. Parece que vai, viu? Ele vai sair como se ele não tem as peças tudo na mão dele, para ele poder trabalhar. Mas a questão é que os jogadores não compram mais ideia dele. Então, assim, é mais fácil. Que a gente já trouxe aqui. Às vezes é mais fácil você pessoal. Pessoal é outra coisa. Então, porque assim, Luiz, é mais fácil, não sei se o Colo vai concordar comigo, não. Mas é mais fácil você demitir um técnico do que se mandar 6, 7, 8 jogadores embora. Não é pessoal, não é pessoal. Entendeu? Não é o caso do... Porque ele não tem ali na mão dele... eu não tenho... Eu tô com 5 locutores, eu tenho 2 microfones. Eu vejo um pouquinho também do caso do Rogério Ceni, um pouquinho do que aconteceu com o Fernando Diniz lá, né? Ah, sim. É aquela coisa de o próprio técnico fritar o jogador, o próprio jogador não colocar... frita ele. Não, e frita na entrevista coletiva. O Rogério Ceni tá falando mal do jogador na entrevista coletiva. Sim, acho que é o pior erro dele. Recentemente, aí já teve uma discussão aí com um jogador de Cotia, né? Jogador lá. É o Marcos Paulo. Teve... O jogador Marcos Paulo também. Eu não sei, né, meu? Porque assim, é engraçado que assim, a diretoria de São Paulo traz o jogador. Mas não foi eu que pedi. Pô, mas tá trazendo pra ajudar. Você pediu o jogador pra aquela característica. Só porque não é o jogador que você queria, se não é pro cara pra jogar. Então, assim, o Rogério, sem querer, não tá queimando o jogador lá dentro. Gabriel Neves fez uma bela campanha no ano passado com o São Paulo antes de se machucar, né? Então vamos embora. O meu resultado para amanhã é 1-0 pro Palmeiras. Pronto. Deixa eu só trazer aqui a escalação do Palmeiras. O Palmeiras já está com um elenco completo também. Para amanhã, já voltou o Everton, já voltou da seleção. O Rony também já voltou e o Rafael Veiga, que foram os jogadores convocados para a seleção brasileira. Gomes e o Piqueires também. Gomes e o Piqueires também estão de volta. O São Paulo é diferente, né? Não volta ninguém do médico. Palmeiras E detalhe, hein? Palmeiras não vai nem sentir altitude. Não vai? Porque vai no dia do jogo e volta no mesmo dia, porque tem o aviãozinho da Leila lá para levar o time. Da Leila lá, você entendeu? Por isso mesmo que, né? Uma coisa chama a outra, né? Eu estou trazendo o Coller aqui com o Felipe para ver se dá audiência e traz patrocinador, né? Então... Vamos trazer a Crefisa. Tentar mandar um e-mail para a Crefisa. Vai. Estou trazendo aqui, o Abel Ferreira hoje, acho que provavelmente já deve ter finalizado os treinamentos agora na parte da manhã, né? E ela pegou tem o Richard Rios, que pode estrear. Né? O Arthur voltou pro Palmeiras também. O Arthur voltou. Só que não joga a final. Não, ele foi. O Arthur foi divulgado ontem, né? Foi divulgado ontem o retorno dele. Confirmação. Mas pro Brasileirão ele tá. Não, Brasileirão ele tá. E o Richard Rios, que veio do Guarani também. Como que é o nome? Richard Rios. Richard Rios. Vai falar. Richard Rios. Colombiano. É uma promessa aí que a gente vê. Ele é meio campo, né? Meio campista, né? Meio campista Richard Rios. Se destacou no Guarani, viu? Ele e o Gemerson, que o São Paulo tava de olho, mas provavelmente acho que não vai dar mais liga lá. Provavelmente ele tá indo pro Fortaleza também, o Gemerson. Assim como o jogador do Santos, o Zanocelo, também foi emprestado pro Fortaleza. Engraçado, né? O Santos precisando de jogador, não tá tendo dinheiro para sair emprestando jogador. É complicado. Mas trazendo aqui, então, provavelmente o Abel Ferreira, Luizão, já finalizou, provavelmente, agora meio-dia, né? Já deve ter finalizado o treino nessa parte da manhã que teria, né? Só mais uma concentração, alguns detalhes de posicionamento. Mas já tem aí o goleiro Everton, lateral Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, e Piqueires na lateral. Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Dudu, Breno Lopes ou Hendrick, e Rony é o time força total amanhã contra o Água Santa. Eu posso colocar o hino dos clubes no YouTube? Não é direitos autorais? Hino de clube, não. Não? Ah, tá. Corinthians, vamos rapidinho aí para nós ir embora. Não, o Corinthians não a minha mulher quer fazer o mercado. O Corinthians também já se movimenta aí para a estreia da Libertadores, né? No dia 4 também, já vai estrear na Libertadores. Porém, o técnico lá, Fernando Lázaro, ainda está preparando uma delegação ainda de qual vai ser os jogadores, ainda estão preparando ainda quais serão alguns jogadores que o Corinthians ainda não mandou a relação. O Corinthians que recebe o Liverpool, né? Então, o Liverpool do Uruguai. Do Uruguai.
Mas é um jogo difícil, o Liverpool joga bem. Se não me engano, o Liverpool foi onde veio o Gonçalo Garneiro, né? Que veio pro São Paulo, acho que jogou no Liverpool, se não estiver errado. Não sei. É Libertadores. Veio do Libertadores. Libertadores. Então o Corinthians também já se prepara aí para Libertadores. Tem essa semana para mandar a relação. Já, ainda acho que não é semana, acho que até segunda-feira para mandar a relação de inscritos, né? Porque já começa dia 4 na Libertadores. E parece também que uma vantagem, o Corinthians também está de olho em acho que mais 3 jogadores aí também fora, ainda não foram divulgados, mas quem pretende trazer pelo menos mais um zagueiro, mais acho que se não me engano um ala e um ponta ainda. Então, para reforçar a equipe aí para Libertadores. Então, a gente ainda não foi divulgado. Eu não coloquei o hino do Santos. Vou colocar agora, que nós falamos do... Senão, o que acontece? O torcedor vai bater na gente. Santos! E a final do Paulista parece que vai ter uma homenagem pro Ripelé ainda também, né? Vai, inclusive, no troféu, né? O troféu, colocaram uma coroa no troféu. É mesmo? No troféu, Colocaram homenagem uma ao coroa Ripelé. no troféu, uma homenagem pro Ripelé. Parabéns. É isso aí. Então, o Corinthians que estreia aí também, vocês ouvintes aí já podem acompanhar o time no campeonato da Copa da Libertadores. E também já vamos se preparar pro dia 16, que já começa o Campeonato Brasileiro também, né? Dia 16. Mas o Corinthians aí ficou 3 semanas de férias aí, teve uma férias um pouquinho antecipada aí, tá tudo certo. Bom, é o seguinte, vamos terminar aqui. Ô Luiz, Coller. Obrigado aqui, eu estou falando. Eu que agradeço. Até dia 29 você confirma, vê se dá para você vir Claro, aí. Aniversário, vai ter bolo. Vai ter um cafezinho que a dona Rita vai fazer aí pra gente aí, um bifezinho. Vai ter um coffee break. Uns cafezinhos. Coffee break. E a gente dá uma pensada aí com ele, beleza, com o Felipe, se tem algum projeto que vocês podem fazer, a gente correr atrás, aí ver o que dá pra gente fazer. Você está convidado a participar aí, não sei se você pode vir todos os sábados, ou como que pode fazer. Vocês conversem entre vocês aí, da gente colocar esse programa aí, Arena Esporte para frente, né? Que Sim, é o com certeza. programa do Felipe, o Felipe que trouxe para cá, não é da rádio. O Felipe paga o horário, ajuda. Sim. Eu falo paga o horário, mas ele contribui com a rádio. Nós podemos correr atrás de patrocinador para a gente colocar isso aí, colocar 2 horas de programa. E começar a alavancar de novo. Porque é assim, ó, nós temos, você está vendo aqui, ó, nós temos, como diz a gíria, tem um suporte preparado. A faca e o queijo na mão. Só falta cortar o queijo. Nós vamos estar ampliando mais câmeras, né, corte de câmeras. Nós vamos estar fazendo uma radiocast bem bacana aqui, gravados por YouTube. Você pode fazer em quantas rádios você quiser, mas você está convidado para ficar com a gente aqui. Perfeito. Tá bom? Agradeço o convite. Quer falar alguma coisa aí? Não, eu agradeço o convite. E assim, né? É um prazer estar aqui, né? Eu acho que isso aqui, microfone e transmissão, para mim é um prazerzaço estar aqui com vocês. Qual é o time de coração? Palmeiras. Eu estava vendo. Palmeiras. Olha o meu sorriso. Sorrisão na final. Sorriso de 8 títulos em 2 anos e meio. O Abel Ferreira fez história, né? O Abel Ferreira, 11 finais mais o brasileiro que ele ganhou ano passado. É o maior título hoje. É o maior estrangeiro, no caso. É o maior campeão. Não, no Brasil, o estrangeiro também se tornou maior. O italiano saiu daqui, ele fazia com o filho dele. O filho dele falou: pai, eu não posso nem no banheiro tomar um banho, com o Palmeiras já é campeão. Vamos embora, então, gente. É isso aí. Meio-dia e 42, uma ótima tarde para você. 1-0? Eu não sei porquê, cara. Eu tô desconfiando que o Água Santa vence esse primeiro jogo, viu? Eu falo 1-0 pela humildade que o. Não, acho que o Água Santa pode surpreender, apesar que o Água Santa não vai jogar lá no Diadema, vai ser no estádio do Arena Barueri. Então, para quem gosta, que vai querer assistir o jogo, tá mais perto ainda do que no Diadema, então fácil acesso. Para quem pegar metrô, desce em Carapicuíba, pega o ônibus até a Arena rapidinho. Ali não tem segredo, eu acho que mais fácil que não podia Diadema ali, né? Quase Luiz? Eu? Quanto? 3-1. 3-1 Palmeiras. Tá bom. Quer dizer, na verdade, 1-3. O mando de jogo do Água Santa. O mando amanhã do Água Santa. É no Barueri primeiro jogo, porque o Palmeiras, por pontuação maior no Paulista, decide em casa. Você acredita que o Luiz aqui que não deixa mentir? Eu já cravei mais que uns 4, 5 jogos aqui, viu? Inclusive do Flamengo. Não, mas esse daí tem mais torcida do que análise. O Água Santa não tem estádio? Não tem? Tem em Diadema. Só que não tem iluminação suficiente. Joga de manhã, pô.
O Palmeiras quer jogar de manhã? O mando é do Água Santa, meu filho. Eu acho que era isso, né? Na verdade, o mando não é do time, o mando é da federação. As finais é a federação que... A gente fala isso, né? Mas tem segurança, Sim. Tem, como que fala? Como chegar até o estádio, Como não chegar, é isso. Você tem todas as dependências do estádio. Tem também, muita coisa então, em cima disso. Eu não acredito que tenha tido algo como teve em 86 com a Inter de Limeira, né? Que teve aquela tentativa do Palmeiras, tentar trazer os 2 jogos para São Paulo, conseguiu e acabou perdendo. Mas... naquela ocasião. Naquela ocasião. Mas hoje, isso daí eu não creio nisso, mas eu creio que a federação deve ter se preocupado com... Não podia ter próprio... trazido... Acho que sim, não podia ter trazido essa final pro Canindé para dar uma forcinha também? Poderia também no primeiro jogo. Que Canindé acho que tem mais espaço que o mas Guarani, aí é né? São Paulo, né? Aí você tá tendo 2 jogos na casa do Palmeiras. Praticamente São Paulo. Para encerrar, ô Luiz Coller. Diga. O São Paulo chegou numa época que chegou a ter 3 a 4 times. Tinha nos Estados Unidos. O Expressinho. E ganhava tudo. Ganhou um monte de coisa. Libertadores, tal, e finalizou, e acabou. Você acha que o Palmeiras vai chegar no final também? Eu acho que tudo tem um final. Vai chegar uma época que o técnico, que é tão idolatrado pela torcida, vai chegar uma proposta aí, ou alguma coisa. Não, a proposta teve. A maior proposta foi da seleção brasileira e negou. O difícil hoje pode ser. Até não, porque... eu tô falando, às vezes ele pode voltar para a terra dele, alguma coisa assim. Olha, difícil, no momento, eu não creio que esse momento seja recente. Vem acontecer em. Mas o quê? Completou 4 anos já no Palmeiras, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio? Aí. Tem 2 anos e meio. E estão querendo renovar já até o fim de 2027. A Leila já está para apresentar uma proposta para ele até final de 2027. Não creio que ele vá sair antes disso. Mas eu considero, por exemplo, o seguinte: o elenco que o Palmeiras tem e o Abel sair, o Palmeiras já deixa de ser campeão do jeito que ele está sendo. Não vai ter outro técnico que vai conseguir alavancar. Mas tem um porém, você pode ver uma coisa que o Abel é um técnico que segura que o jogador não vai embora. Você não vê jogador... Quantos vendidos? Só da base, que é o Hendrick, que só vai se poder se apresentar. Teve alguns, mas foi o que ele achou. Que não dá, que ele achou. Entendeu? Luiz Adriano. Luiz Adriano que é o estado internacional, né? Patrick de Paula no Botafogo. Mas foi um bate-papo, tal. Você não já tá Apesar cansado. que acho que o Patrick de Paula, acho que eu não cederia não, porque esse moleque fez bem uma boa campanha. Então, ele fez uma boa campanha. Ele fez uma boa campanha, mas ele estava gerando problema dentro do elenco. Por exemplo, o Wesley também que saiu, entendeu? Então tinha Wesley, não. Como é que chama aquele que foi lá pro exterior? Wesley saiu e foi pro Cruzeiro. Aquele não é aquele loirinho que marcou contra o São Paulo? Não, o loirinho. Ele é... Eu me esqueci. É um jogador que foi pego... eu sei que você tá falando à noite bebendo lá, tomando um dia, na noite anterior a um jogo e tal. Então, assim... Que não gostou da cobrança depois. Eu sei que... agora fugiu o nome. Quem é mais seguinte, tá? Vambora, então. Vambora. Obrigado. Obrigado a vocês, ouvintes. Agora, 12 horas e 48 minutos. Estamos encerrando mais um programa. Não se esqueçam. Estamos ao vivo aqui no canal do YouTube. Segue lá o programa Arena Esporte e também Família Web Rádio. Siga também lá a página no Instagram do @LuizColli. Isso. @LuizColli. @Família Web Rádio também e @ProArena Esporte. Aí, segue Colli. a gente lá. Quer falar alguma coisa? Não, obrigado. Então tá. Obrigado. Tchau. Ele tá devendo mais um abraço, um cafezinho? Não. Eu vou pegar uma rosquinha dele. Dona Rita. Tá. É isso aí, vocês ouvintes. Dona Rita quer fazer mercado. Vambora. É isso aí, eu tenho que fazer mercado também, né? Tchau. É isso aí, gente. Obrigado. Até sábado que vem tem mais a partir das 11 horas da manhã. E feriadão, hein? Semana que vem, então. Já se programa. Feriadão. Vambora. Você ouviu aqui na Família Web Rádio Arena Esporte. Apresentação: Luiz Bucher, Felipe Oliveira e equipe. Arena Esporte.